Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui mais um domingo para gravar mais um textozinho, né? Um videozinho para podermos dividir mais um pouquinho de conhecimento, tá? Hoje o tema é mais para a gente refletir sobre harmonia fluídica. Olha que interessante. Nós sabemos que o nosso planeta, que nós, né, estamos envolvidos aí em diversas camadas, diversas dimensões, e essas dimensões são fluídicas, né? Essas sintonias, sentimentos, pensamentos. Então, tudo isso partimos sobre fluidos, né? Sobre magnetismo, como nós já vimos em diversos vídeos. E hoje, só para a gente refletir, ter mais um pouquinho de entendimento sobre esse fluido harmônico, né? Do que é a diferença aí de harmonizar os nossos fluidos para que possamos ter sempre o quê? Aquele entendimento, aquela mania, aquela maneira, né, de se elevar, né? Aquela maneira de trazer o bem, de fazer o bem, não só a nós, mas ao próximo, para que possamos também ficar bem conosco mesmos, tá? Então vamos lá, o texto é Harmonia Fluídica, tá? Já diversas biografias, né, sobre esse tema. Uma delas é As Potências Ocultas do Homem, tá? Isso tem uns estudos, né, sobre mediunidade, foi tirado algumas coisas de lá também. Mediunidade e autoconhecimento, o céu e o inferno e o que é espiritismo. Então tem várias obras aí que nos ajudaram a completar esse texto aí. É um assunto bem extenso também, viu gente? Como o outro da semana passada. Mas assim, dou uma resumida para que a gente possa manter aí mais ou menos uns 30 minutos de vídeo, né? Para não ficar muito cansativo, só para a gente ter uma ideia de como funciona a coisa, ok? Então, mecanismo das comunicações. Interessante porque assim, em nossas vidas tudo é comunicação, né? Nós temos o nosso plano material, né, no planeta Terra, e temos nosso plano espiritual. E aí, como eles se comunicam, né? Como que é essa comunicação? Aí entra toda essa parte fluídica, né? Aí vamos ver aquelas que a gente consegue se harmonizar com eles, né? E trazer boas comunicações, fazer um paralelo aí bem definido para o bem, ok? Para que os espíritos se comuniquem, é essencial que se estabeleça a sintonia de mentes encarnadas com as desencarnadas. É aquilo que eu falei. Então, estamos encarnados com aqueles que estão desencarnados, tá? Essa sintonia aí. É necessário que ambos passem a emitir vibrações equivalentes a que o pensamento e a vontade de ambos graduem na mesma faixa. Então, nós temos várias faixas para que o encarnado, através dos pensamentos, através das suas vibrações, consiga se estabilizar na mesma faixa com o plano espiritual. E aí nós teremos uma sintonia, tá? Esse é um mecanismo, vamos falar alguma coisa, ó, esse é o mecanismo básico, tá, das comunicações espíritas. Então não vamos nos aprofundar muito nesse mecanismo, mas vamos dar mais ou menos uma orientação do básico, ok? Então, sintonia significa, em definição mais ampla, entendimento, harmonia, compreensão. Então, se eu tenho um entendimento do que eu quero, uma harmonia para se trazer todo aquele fluido, aquele envolvimento, compreensão de tudo aquilo que eu posso e do que eu não posso, né? Ressonância ou equivalência, olha que interessante. Sintonia é um fenômeno de harmonia psíquica. Então, a partir da hora do meu psíquico, que eu tenho uma certa harmonia, eu consigo me sintonizar. Junto com o quê? Com o nosso sentimento, funcionando naturalmente à base de vibrações. Duas pessoas sintonizadas estarão evidentemente com as mentes perfeitas entrosadas, havendo entre elas uma ponte magnética, vinculá-las e mantendo-as profundamente.
estarão respirando na mesma faixa, intimamente associado. Isso acontece até encarnado contra encarnado, né? Com encarnado. Quantas vezes nós não pensamos numa pessoa e aí ela pensa em você, as duas entram na mesma vibração e você acaba ligando para a pessoa vai ligar para você também, então tem aquela respiração, né, na mesma faixa, como disse aqui, intimamente associado. Isso acontece de encarnado com encarnado, também acontece de desencarnado para desencarnado. Desencarnado para desencarnado, pensou, você já bate o pensamento lá, é muito rápido. E a pessoa já te atende, já te manda também bons livros. Então essa comunicação, essa vibração, tanto entre desencarnado com desencarnado, encarnado com encarnado e desencarnado com encarnado e encarnado com desencarnado, tá? De todas as formas. Vamos ver um pouquinho agora da formação fluídica, né? O espírito, ao comunicar-se com o médium, forma uma atmosfera fluídico-energética espiritual, comum às duas individualidades. Então, quando a gente se comunica, né, com os espíritos se comunicam com o médium, formam essa atmosfera fluídica, energética, espiritual. Tá? Atmosfera esta que se torna favorável à transmissão do pensamento, que se faz assim de espírito para a alma. Então, olha que interessante, de espírito para a alma. A alma, o que é? O espírito encarnado, né? Quem está desencarnado tem o seu espírito. E quem está encarnado tem o seu espírito, que a sua alma está encarnada. Então, é diretamente de espírito para a alma encarnada. E esta, pela ação que exerce sobre o corpo, exterioriza o conteúdo desses pensamentos pelos diferentes tipos de faculdades. Intuição e psicofonia, tá? E etc, né? E outras faculdades aí. Então, geralmente pela intuição, psicofonia. Então, recebo uma intuição, posso estou sendo intuído por alguma coisa, você vai e faz. Ou diretamente pela psicofonia, né? Elementos fundamentais que são básicos na comunicação e se aplicam de todos os tipos de faculdades mediúnicas e a qualquer grau de passividade do médium, seja lá consciente, semiconsciente ou inconsciente. Então, essas mesmas classificações do médium, né, consciente, semiconsciente ou inconsciente, estabelece, né, essa faculdade mediúnica, um grau de passividade com elementos fundamentais. Então, essa vibração de intuição e psicofonia que nós falamos são elementos fundamentais para que nos médiuns aconteça, né, essa comunicação básica, tá? De entendimento. Os elementos fundamentais para a formação da atmosfera fluídica ou combinações de fluidos depende de algumas coisas. Vamos ver qual. Afinidade fluídica do médium e do espírito. Afinidade fluídica do médium e do espírito. Então, assim, eu tenho uma certa afinidade com um espírito e a minha mediunidade, elas se batem, né? Seria o quê? Sentimento. Então, nós temos um certo vínculo sentimental. Então, isso um elemento fundamental, tá? Para criar aquela formação da atmosfera fluídica. Sintonia vibratória ou do pensamento. Então, sintonia, vibração ou pensamento. Assimilação da corrente mental. Então, assim, penso no desencarnado, nós temos uma afinidade fluídica, que é o sentimento, e aí eu penso nele, ele pensa em mim, a gente se comunica, forma aquela ponte entre nós dois. E aí conseguimos trocar ideias. Ele me envia pensamentos, eu respondo em pensamentos e a gente vai conversando. E às vezes ele consegue me passar muitas coisas e eu consigo até dizer algumas coisas, dependendo da minha mediunidade desenvolvida, né? Dessa força, dessa energia que eu tenho, desse campo fluídico que é criado em volta de nós dois.
Para que tudo isso ocorra, estamos envolvidos em algumas leis, tá? Então, como nós já vimos, né, em alguns vídeos passados, todo o universo é envolvido por leis, né? Leis divinas, leis naturais, que acabam permitindo que nós passamos por algumas situações. Então, todo esse fenômeno, né, vamos se chamar assim, dessa comunicação entre o plano espiritual e o plano físico, estão envolvidos também, submetidos a algumas leis, tá? Vamos ver quais são essas leis? Leis da comunicação ou da manifestação espírita. Então, existe uma lei da comunicação, né? Lei das atrações e correspondência. Então, dentro dessa lei de comunicação, tá? Manifestação espírita, tem a lei da atração e da correspondência. Então, atraímos, somos correspondidos. Então, essa sintonia é muito importante, essa lei. Atraímos espíritos que se afinizam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. Então, essa afinidade nossa com algum espírito, ou eles com a gente, acabam se atraindo, né? E aí, diante desta lei, estaremos exercendo a comunicação. A sintonia é facilitada pela harmonia psíquica, pensamento. Então, essa sintonia eu pensei, eu me ligo com ele. E de sentimento que existe entre o espírito e o médium, né? Olha que interessante. Então, essa é uma das leis, uma das primeiras comunicações básicas, que é a da intuição, do pensamento, gerada pela comunicação de afinidades entre eu e o espírito, ou o espírito e eu. Isso são afinidades, tá, gente? Essa é uma. Aí tem uma outra lei, que é das harmonizações e vibrações do pensamentos diferentes. Então, assim, tem que haver uma harmonização de vibração. Não adianta ele estar harmonizado, vibrado numa situação e eu em outra. Não vai haver comunicação, não vai haver entendimento. Então, temos que estar sintonizados nas mesmas harmonias, nas mesmas vibrações, mesmo em pensamentos diferentes, tá, gente? Mas aí tem essa sintonia. Quando o espírito precisa comunicar-se conosco e não há sintonia, é necessário harmonizar as vibrações psíquicas de sentimentos para que ocorra a manifestação mediúnica. Então, sim, é aquilo que nós... Pensamentos diferentes, estamos em vibrações diferentes, aí é preciso o quê? Harmonizar as vibrações psíquicas, tá? E isso, vamos falar agora um pouquinho mais para frente, que é essa sintonização, tá? Lei das atrações e correspondências, né? Que nós estamos vendo. A lei das atrações e correspondências rege todas as coisas no universo, tá? Então, atrai, se corresponde ou não, e vão sempre formando essas vibrações. As vibrações atraem vibrações semelhantes. Desta forma se aproximam e vinculam as almas, os corações, os pensamentos, sentimentos e etc. Então, assim, quando participamos dessa lei de atrações, muitas vezes estamos em vibrações, mas quando nos atraímos, acabamos chegando à mesma forma de pensamento, de sentimento, tá? De vibrações de alma. Por exemplo, um espírito está querendo se comunicar comigo, passando uma mensagem, mas nós não temos afinidade, não temos. Então, nós vamos ter que nos harmonizar para poder conseguir chegar a uma vibração, para poder conseguir chegar a um patamar e ele me passar o que ele está pensando e eu poder receber e se comunicar com ele. Então, as nossas almas vão ter que se vincular, né? Nossos corações, pensamentos e sentimentos. Aí, se eu não entrar nessa vibração, eu não consigo receber. Então, eu tenho que me colocar à condição, eu tenho que me levar, tentar chegar até ele, e ele chegar até mim, e a gente fazer
uma harmonização para que crie todo aquele clima e a gente consiga se comunicar. Ele consegue me passar as mensagens e eu consigo transmitir, né? Nossos maus pensamentos e sentimentos criam em torno de nós uma atmosfera fluídica impura. Então, assim, se eu estiver com maus pensamentos, com maus sentimentos, dificilmente eu vou conseguir receber alguma influência benéfica. Tá? Tem um espírito superior ou algum outro espírito bom querendo me passar boas mensagens, querendo me passar as coisas. Mas se eu estiver envolvido com os maus pensamentos, maus sentimentos, eu me fecho. Eu crio uma atmosfera fluídica impura em volta de mim e ninguém consegue entrar. Olha que interessante, né? Então, essa atmosfera acaba sendo uma influência da mesma ordem, impura, tá? Então eu não consigo. Aí o máximo que eu vou conseguir é comunicação com espíritos inferiores. Por outro lado, as vibrações nobres atraem vibrações sadias. Então, assim, se eu estou em bons pensamentos, com bons sentimentos, eu acabo atraindo o quê? Espíritos bons, com bons sentimentos. Se eu estou envolvido em maus pensamentos, em maus sentimentos, eu acabo atraindo espíritos com as mesmas vibrações, as mesmas afinidades, maus pensamentos, sentimentos ruins, querendo fazer coisas ruins. Olha que interessante isso, né? A alma do médium e o espírito livre exerce entre si uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau de semelhança que há entre eles. Então, dependendo de como está um espírito bom tentando se comunicar comigo e eu estou em maus pensamentos, lógico que eu vou repelir. Ele não vai conseguir. Da mesma forma, se eu estou com bons pensamentos, eu não vou conseguir me fazer comunicação com maus espíritos, né? Vou acabar me elevando acima, né? Atraindo bons espíritos, tá? Os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, né? Lei. Se o médium é vicioso, em torno dele se vêem grupos de espíritos inferiores. Então, se é um médium que tem uma conduta viciosa, ou tem vícios, ou tem males, maus pensamentos, sentimentos, coisas ruins dentro de si, com certeza vai estar atraindo grupos de espíritos inferiores. Nós já vimos várias vezes em vários vídeos sobre essa influência, sobre as nossas condutas, né, no dia a dia. Todas as imperfeições morais são tantas portas abertas ao acesso a maus espíritos. Porém, o que eles exploram com muita habilidade é o orgulho e a vaidade. Olha que interessante, nós já falamos do orgulho e vaidade, né? E eles atacam diretamente a isso, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, e acabamos nos achando que somos superiores, que somos donos da verdade, que somos donos da razão, e acabamos sendo influenciados por esses espíritos, né? Eles exaltam o nosso orgulho, a nossa vaidade, os nossos pensamentos, e aí acabamos caindo nesse mar infinito de influências ruins. Lei das harmonizações e vibrações de pensamentos, outra lei, tá? Cada espírito livre ou encarnado possui, conforme o seu grau de adiantamento e de pureza, uma irradiação cada vez mais rápida, mais intensa, mais luminosa. Então, se eu sou um espírito ainda, que estou aprendendo, estou começando a me libertar dos vícios, das dificuldades, as minhas vibrações ainda são meio lentas. Tá? A minha radiação é meio lenta ainda, meio precária. Mas, tanto do espírito encarnado, tá? Ou do espírito livre, desencarnado. Então, eu estou nesse patamar quando ainda estou aprendendo ainda, estou começando a entender algumas coisas. Essa minha radiação ainda é mais lenta, né? Agora, quanto mais rápida e mais luminosa, se eu for um espírito que já estou me libertando de algumas coisas, já consigo avançar alguns patamares.
aí eu consigo ser mais intenso, a minha vibração é mais radiosa, né? É mais rápida. Então, olha as diferenças aí também. Quanto mais evoluído o ser, mais acelerado é o resultado vibratório. Então, assim, percebe que quanto mais eu evoluo, mais rápido eu me comunico com um plano espiritual maior, mais rápido eu tenho respostas, né? Então, depende muito da minha evolução. O que o cérebro humano emite sob forma de ondas e vibrações vagarosas, nosso cérebro, né, humano, o cérebro fluídico do espírito projeta sobre formas de ondas mais extensas as radiações que vibram com mais largo e poderoso ritmo. Então, assim, lógico, eu estou encarnado, meu cérebro ainda está pesado sobre a matéria, não tenho muito desenvolvimento espiritual e aí as minhas vibrações, as minhas radiações são mais lentas, precárias. Em espírito, algumas vezes, dependendo da vibração, são mais rápidas, são mais ágeis, mais extensas. Se for superior, melhor ainda. Se for inferior, ainda vai estar vibrando naquela faixa etária baixa, mas ainda é mais rápido do que a nossa aqui encarnada, né? Se não houver harmonização, não haverá comunicação. Então, se não houver aquela harmonização que eu falei lá no início, não vai haver comunicação. A harmonia não se pode estabelecer entre eles senão quando se igualam suas ondas vibratórias. Então tem que se igualar as ondas, né, vibratórias. Como acontece com os diapasões. O diapasão é um instrumento metálico de forma de forquilha que serve para afinar instrumentos de voz através de vibração de um som musical a determinada altura. Então, assim, mais ou menos um exemplo que ele está dando aqui de um instrumento, né, que faz afinar instrumentos, né? Então tem que ter aquela afinidade, afinar, né? Nossa harmonia, nossa vibração, né? Idênticos com as placas telefônicas. Ele faz uma comparação assim, nas placas telefônicas tem que ter uma certa afinação, desenvolvimento, configuração para que você consiga falar naquela vibração, né? Naquela frequência de vibração. Então está afinada para aquela frequência. Um cérebro de lentas e débeis excitações não pode comunicar-se com outros cujos átomos são animados de um movimento rapidíssimo. Então, assim, é aquela lentidão e débeis, né? Não tem como se comunicar, né? Com aquelas mais rápidas, né? Com aqueles movimentos animados, né? Redução e aumento das vibrações, vamos ver. É na combinação das forças psíquicas, nos pensamentos, né? Entre os médiuns e espíritos que reside inteiramente as leis das manifestações. Combinação de forças psíquicas, né? Dos pensamentos. Então, a combinação das forças dos nossos pensamentos, tanto dos médiuns como dos espíritos, consegue-se, através das leis das manifestações, conseguir a entrosação. Assim sendo, em face das constantes modificações vibratórias, verifica-se sempre em todos os comunicados e imperativos da redução ou do aumento das vibrações para que eles deem com maior fidelidade. Olha que interessante, né? Então, esses comunicados imperativos da redução ou do aumento das vibrações para que ele tenha com maior fidelidade, né? Com maior resolução, com maior clareza. Para comunicar conosco, o espírito deverá amortecer a intensidade de suas vibrações, ao mesmo tempo que ativará as nossas para poder se comunicar conosco. Então, é aquilo que eu falei lá em cima que eu ia explicar. Então, o que acontece? O espírito amortece um pouco a velocidade dos seus pensamentos, das suas atitudes e aumenta nossas vibrações para que possamos vibrar nas mesmas sintonias, nas mesmas faixas. É desse jeito que acontece. Os espíritos cujas vibrações se processam aceleradamente devido à sua evolução graduam o pensamento e densificam o espírito quando desejam transmitir as comunicações, inspirar os dirigentes de trabalhos mediúnicos ou de
pregadores e expositores. Então, assim, principalmente os dirigentes de trabalho, né? As pessoas que facilitam, os facilitadores de comunicação. Então, algumas vezes facilitam essas vibrações, entram na mesma sintonia para que eles possam ter clareza do trabalho que estão fazendo, né? Eu percebo assim, que quando estamos fazendo algum trabalho, né, que tem um médium, um espírito se comunicando, e que eu, por exemplo, estou nessa parte de estar ali, né, de gerenciando, comunicando com os espíritos, algumas coisas são bem claras para mim. Então, levar os meus pensamentos para que eu possa ter uma clareza maior do que está acontecendo. E com certeza o espírito que está se comunicando com o médium também está numa vibração mais baixa, para que possamos falar a mesma vibração. Estamos envolvidos com todos aqueles fluidos, tá? Para que a gente possa ter uma ideia, tá, gente? Então, isso acontece nos trabalhos mediúnicos, né? Com pregadores, as pessoas que estão pregando, estão falando, também estão recebendo aquela intuição. Muitas vezes parece que nem a pessoa fala, nossa, acho que nem foi eu que disse isso, porque estão recebendo influências muito grandes, estão falando, né? E expositores, né? Que estão expondo algum trabalho, alguma coisa, na parte boa da situação, tá? O Allan Kardec, né? O Leon Denis, ainda nos diz o seguinte: o espírito libertado pela morte se impregna da matéria sutil. Libertado pela morte, se impregna da matéria sutil. Seria o perispírito, lembra, gente? E atenua suas radiações próprias, a fim de entrar em unissono com o médium. Então, entrar numa sintonia, né? Num unissono só. Médium e o espírito. Para produzir o seu próprio padrão vibratório, o espírito superior impregna-se de matéria sutil, colhida do próprio ambiente. Então, precisamos de alguns médios para a doação de ectoplasma, de fluido, para que o espírito possa se aproveitar desta matéria para se conseguir um padrão vibratório bom. Isso com o espírito superior, tá? Para elevar o tom vibratório do médium, o espírito encontrará na própria concentração ou transe daquele os meios de ativar as suas vibrações. É essa harmonia das ondas vibratórias a condição fundamental da comunicação espírita. Então, é bem isso, gente. Toda essa vibração, vocês agora já puderam ter uma ideia de mais ou menos como funcionam esses trabalhos mediúnicos, né? Do que o plano espiritual tem que fazer, do que o médico tem que fazer, boa conduta, bons comportamentos, para poder trazer boas mensagens, boas vibrações, né? Isso é muito interessante. Agora, para vocês verem uma ideia de como isso interfere em nossas vidas, né? Para que vocês tenham uma ideia como a influência, né? Se de repente nós já vimos algumas coisas boas, nós vamos trazer coisas boas. E as más? Olha o ponto que chega. Nós chamamos de infecções fluídicas. Infecções fluídicas. Olha que interessante. Muitos desencarnados acometem os adversários que ainda assim entrosam no corpo terrestre. Desencarnados que se entrosam no corpo terrestre, empolgando-lhes a imaginação com formas mentais monstruosas, operando perturbações que podemos classificar como infecções fluídicas e que determinam o colapso cerebral com arrasadora loucura. Tá? Vamos fazer uma reflexão, gente. Quantas pessoas estão no manicômio internadas como doentes mentais, como loucos? E aí a medicina não explica porque a pessoa não tem nada físico. As pessoas entram num distúrbio mental, né? Um problema psíquico. E aí acabou ficando atormentado, louco, né? Supostamente louco. E aí é o que? Influência espiritual, muitas vezes, a grande maioria. Tá? Certo aqueles casos, né, em que foi constatado um problema físico, uma deformação,
limitação, aí sim, tá, do próprio espírito. Aí sim, mas a grande maioria é por uma influência espiritual, desencarnados que se entrosam no corpo terrestre, que acabam entrando como adversários aí com os médios, com pessoas que têm uma facilidade e não conseguem compreender a sua mediunidade. E acabam não entendendo o que está acontecendo consigo mesmo. Ainda muitos outros imobilizados nas paixões egoísticas, desse ou daquele teor, descansam em pesados monodeísmo, né? O que é monodeísmo? É um estado psicológico, um sonho, um êxtase, um sono hipnótico, em que prevalece a única ideia, uma única ordem de associação mental. Então, é aquele êxtase, né? Aquele sono pesado, aquela coisa que a pessoa se direciona e não consegue sair daqui. Ao pé dos encarnados, cuja presença não se sente capaz de afastar-se. Então, assim, o encarnado não consegue se afastar daquele direcionamento, acabam ficando vidrado, fixado aquilo. Então, isso é monodeísmo, né? Causado pelo quê? Pelas nossas paixões egoísticas. Às vezes temos paixões egoísticas, acabamos nos envolvendo com espíritos da mesma afinidade e acabamos ficando loucos por essa situação. Não aceitamos as perdas, não aceitamos as dificuldades da vida e acabamos ficando vidrados a isso. Alguns, como os ectoparasitas, né, que significa o quê? É como parasitas externos dos tipos que se instalam fora do corpo, o tipo hospedeiro, como no caso de piolhos, ácaros vermelhos, pulga, carrapatos, sanguessugas. Então, eles se instalam, tá? De uma maneira externa, né? Mas te influenciando direto, né? Como ácaros. Ele continua aqui, ó. Temporários procedem à semelhança dos mosquitos e dos ácaros, absorvendo as emanações vitais dos encarnados, que eles se harmonizam aqui e ali. Olha que interessante. Então, assim, eles se instalam do lado, né, começam a absorver as emanações vitais dos encarnados e acabam ficando nesse estado de loucura. Mas outros, muitos, quais a endoparasitas também são parasitas, né, que vivem no interior do corpo como hospedeiro, como o caso de muitas bactérias que invadem o corpo, hospedeiros para alimentar-se e procriar-se. Então, aquelas bactérias que acabam se instalando dentro do nosso corpo físico. Mas o espírito, esses espíritos, eles acabam envolvendo, tanto externamente como internamente, o seu perispírito, atuando diretamente sobre o seu corpo, fazendo marionetes mesmo. Aquele bonequinho que você faz o que eles querem. São conscientes após de inteirar dos pontos vulneráveis de suas vítimas. Então, atingem diretamente os pontos vulneráveis. São os vícios, as dificuldades, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a raiva. Todos esses sintomas, esses vícios, essas coisas ruins, acabam atingindo direto sobre isso. São os pontos vulneráveis de suas vítimas. Segregam sobre elas determinados produtos filiados ao psiquismo, né? Ao quimismo, conjunto às reações químicas orgânicas drásticas, conjuntos de combinações de composições de um organismo. Então, eles acabam segregando determinados produtos filiados ao quimismo, né? Diretamente a isso. O espírito, que podemos nomear como simpatinas e aglutinas, que significa o quê? Simpatinas é uma forma de magia, de feitiçaria, né? Como podemos nomear o tipo uma feitiçaria. E uma proteína que combate o aglutigênio estranho no organismo. Então, assim, eles acabam atingindo diretamente como
uma feitiçaria, diretamente aquelas proteínas que acabam combatendo no nosso corpo aqueles corpos estranhos. E aí começam a ser manipulados fisicamente também. Suscetíveis de causa de aglutinação de micro-organismos e dos glóbulos vermelhos que contêm o aglutigênio, mentais, produtos esses que repeticiamente lhes modificam a essência dos próprios pensamentos, que vertem contínuos dos fulcros energéticos do tálamo edilefáceos. São centros de forças os sulcros, que são centros de forças energéticos, que são influenciados pelas energias originárias da vida pretérica da alma. Então, assim, eles acabam influenciando diretamente nossos centros de forças, tá? Por causa de vidas passadas, bem na região central do cérebro, recobertas pelos hemisférios cerebrais, cortada pelo terceiro ventrículo central. Então, bem no centro do nosso cérebro, acaba influenciando as energias por causa de vidas passadas, algumas situações de vidas passadas acabam se aglutinando, envolvendo, dominando toda a situação, e a pessoa acaba perdendo até a sua própria razão de ser, acaba sendo manipulado praticamente o tempo todo. É tirado como louco, como débil, como pessoa irracional, como pessoas que estão aí diversas internadas aí em manicômios. Estabelecida essa operação de ajuste, que os desencarnados e encarnados comprometidos em aviamento mútuo realizam em franco automatismo, à maneira dos animais, em absoluto primitivismo, nas linhas da natureza. Os verdugos comumente seriam os neurônios do hipotálamo. Então, hipotálamo é uma região do encefalo dos mamíferos. Então, eles atingem diretamente, acabam transformando o que? As nossas atitudes acabam sendo meio animalesca, primitiva, diante da natureza, tá? Acentuando a própria denominação sobre um feixe amielínico. São as fibras nervosas dos axônios, que também são envolvidas pelas células. Então, assim, diretamente acentuando uma dominação sobre diretamente essas fibras, o feixe, que liga ao córtex frontal, controlando as estações sensíveis do centro coronário. Então, acaba atingindo diretamente nosso centro coronário, nosso centro, e a nossa glândula, e aí acabamos sendo manipulados. Não conseguimos fazer mais nada do que só o que eles querem. Que aí se fixam para o governo das excitações e produzem nas suas vítimas, quando contrariadas aos seus desígnios, inibições e funções viscerais diversas, diante de influências mecânicas sobre o simpático e o parasimpático, tais manobras em processos intrínsecos de vampirismos. Vampirismo, gente? Estão fixadas direto ao ser humano, sugando o tempo todo a energia da pessoa. Prestigiam o regime do medo ou da guerra nervosa das criaturas, que se vingam alterando-lhe a tela psíquica ou impondo prejuízos constantes aos tecidos somáticos. Olha, gente, é isso que acontece quando não nos preparamos, acabamos sendo infectados fluidicamente por esses espíritos, pelas mesmas vibrações de nosso espírito. Então, é bem aquilo que nós sempre falamos: enquanto nós não melhorarmos intimamente, nos libertando dos nossos vícios, nos fortalecendo,
tudo isso que eu tenho passando nos vícios é para que nós possamos nos fortalecer, para que nós possamos entender como as coisas funcionam e o que seria melhor fazer por mim mesmo para que eu evite tudo isso. Essas influências, se eu estou percebendo que eu estou sendo influenciado em alguma coisa, vou ao centro espírita, faço um trabalho, um tratamento, para que eu possa melhorar, para que eu possa ter condições a estudar, a compreender, independente da sua religião. De repente eu tenho uma mediunidade aí que está sendo aflorada e eu começo a entrar em conflito porque eu não consigo entender o que está acontecendo. E aí eu vou me esclarecer, vou conhecer para que eu possa me proteger, para que eu possa dizer não a essas influências ruins. Estar sintonizado com as influências boas. Tá? Para isso, devemos sim. Jesus já nos disse muito tempo atrás, orai e vigiai. Orai, estar sempre solidário às orações, estar ligado ao plano espiritual, a Deus, ao nosso querido Mestre Jesus. E vigiai o que? Estar nos vigiando. As nossas posturas, os nossos comportamentos diante de situações, como agimos no dia a dia, com as pessoas, conosco mesmos, o que estamos sendo cobrados, vamos aceitar, vamos ser coerentes, vamos ser indulgentes, para podermos seguirmos bem essa linha do Cristo, né? Orai e vigiai. Ok? Espero que vocês tenham gostado, mais essas informações, tá, gente? Dessa forma de comunicação, né? Entre nós, os médiuns, plano espiritual, todas essa influência, né, que nós tornamos harmônicas para que possamos ficar bem, ok? Fiquem com Deus, uma boa semana e que possamos nos encontrar mais uma vez na semana que vem com um novo assunto aí, dividindo conhecimentos, ok? Que assim seja, graças a Deus.